Atenção, um alerta meteorológico muito importante está em vigor para todo o estado de Minas Gerais. A causa? A formação de um ciclone extratropical que promete trazer tempo severo. Vamos entender agora o que isso significa na prática e, claro, o mais importante, como todo mundo pode se manter em segurança. O recado é direto. Um ciclone extratropical está se formando e os impactos dele vão ser sentidos em Minas Gerais. É um cenário que exige a atenção máxima de todos nós. A gente está falando de um potencial de chuva muito, mas muito forte, rajadas de vento que podem sim causar estragos e até a chance de cair granizo em várias regiões. Bom, vamos entender o alcance disso. A primeira coisa a saber é que o estado inteiro está em alerta. Não é um evento localizado, restrito a uma única cidade. As autoridades estão monitorando tudo de perto e a recomendação é clara: preparação em todos os municípios mineiros. E aqui a gente tem uma linha do tempo de como o evento deve se desenrolar. Olha só, tudo começa já na sexta-feira, com a formação do sistema e o início das instabilidades. O pico, o momento mais intenso, acontece durante o fim de semana. É aí que vem as chuvas mais pesadas e os ventos que podem chegar a 80 quilômetros por hora. A boa notícia é que a partir de terça-feira, a previsão é que o sistema comece a se afastar, indo para o oceano, e o tempo melhora aos poucos. Mas afinal de contas, o que é um ciclone extratropical? O nome pode até assustar um pouco, né? Mas entender como ele funciona é o primeiro passo para a gente se prevenir. Então vamos desvendar esse fenômeno. Agora, olha que interessante essa definição oficial do IMET. De forma bem simples, um ciclone é uma área gigante de baixa pressão, quase como um ralo na atmosfera. Aqui no hemisfério sul, os ventos giram no sentido horário ao redor desse centro, puxando todo o ar úmido e quente para dentro. Esse ar sobe, esfria e aí forma aquelas nuvens supercarregadas que despejam as chuvas intensas. E aqui está o ponto-chave para entender a situação em Minas. O centro do ciclone não está sobre o estado. O efeito é indireto. O que acontece é que os ventos que vêm lá da Amazônia, cheios de umidade, funcionam como combustível para esse sistema que está lá no sul. E nessa passagem por Minas, toda essa umidade gera uma instabilidade generalizada, que acaba potencializando as chuvas por aqui. É um baita exemplo de como os sistemas climáticos estão todos conectados. E essa fala do meteorologista Lisandro Gemiachi, do IMET, confirma isso perfeitamente. Ele explica que essa grande área de baixa pressão cria o cenário ideal para todo tipo de chuva no estado, desde aquelas mais fracas e contínuas até as tempestades mais fortes e isoladas. Certo, agora que a gente já entendeu o fenômeno, vamos para a parte que mais importa. Como isso se traduz em impactos reais? E quais regiões precisam de atenção redobrada? O que podemos esperar e onde? Essa tabela resume bem as principais ameaças. Em relação às chuvas, o risco vale para o estado todo, mas os volumes mais altos são esperados no Triângulo, Alto Paranaíba, Sul e na Zona da Mata. Já os ventos fortes, com rajadas de 60 a 80 km por hora, devem se concentrar mais no sul de Minas e na Zona da Mata. E o granizo? Bom, a queda de granizo é uma possibilidade em qualquer lugar onde se formem as tempestades mais severas. E só para ter uma ideia do que são 200 milímetros de chuva, é um volume de água gigantesco caindo num curto espaço de tempo. Isso eleva e muito o risco de alagamentos, enxurradas e a subida rápida de rios e córregos. É por isso que o alerta é máximo. Diante de um cenário desses, a pergunta mais importante é: o que fazer para se proteger? A prevenção é a nossa melhor ferramenta. Vamos ver agora as orientações oficiais da Defesa Civil, que são fundamentais. As recomendações são bem claras e diretas. Primeiro, evite áreas que já são conhecidas por alagar ou ter deslizamentos. Em casa, dê uma checada nos telhados, nas janelas e tire do quintal qualquer objeto que o vento possa carregar. Durante a chuva, evite sair de casa. E uma regra de ouro: nunca, em hipótese alguma, tente atravessar ruas ou áreas alagadas. Fique de olho em sinais de perigo na estrutura da casa, como rachaduras. E claro, em qualquer emergência, não pense duas vezes. Ligue para a Defesa Civil no 199 ou para os bombeiros no 193. E olha, essa aqui talvez seja a dica mais valiosa de todas. É possível se cadastrar para receber os alertas oficiais da Defesa Civil direto no celular, de graça. É muito fácil, é só mandar um SMS com o seu CEP para o número 40199. É um serviço simples que pode, literalmente, salvar vidas. Essa frase do coordenador estadual de Defesa Civil, o coronel Paulo Roberto Bermudes Rezende, resume tudo. A responsabilidade começa com cada um.
Seguir as orientações e cuidar da própria segurança é o passo mais importante para que todos passem por este período sem grandes problemas. Enquanto a autoproteção é essencial, também é importante saber que existe uma estratégia maior por trás de tudo isso. Essa mobilização toda faz parte de um plano do Estado para enfrentar os desafios do período chuvoso. Vamos ver como essa engrenagem funciona. O governo de Minas já tem um plano estadual de enfrentamento ao período chuvoso. E isso é importante, não é um plano reativo criado só por causa desse ciclone. É uma política de longo prazo, desenhada para preparar o Estado para esses eventos climáticos extremos que, infelizmente, estão cada vez mais comuns. E o foco desse plano, como a gente vê aqui, é uma mudança de mentalidade. É sair daquela posição de apenas responder ao desastre e passar a ser uma administração proativa e inovadora. Na prática, isso significa antecipar os riscos, mapear as áreas vulneráveis e trabalhar para que os municípios fiquem mais fortes, mais resilientes para aguentar e se recuperar desses eventos. E tudo isso nos leva a uma questão final. Eventos como esse ciclone são um teste para a nossa capacidade de adaptação. A existência de um plano mostra que existe um caminho, mas a pergunta que fica no ar é: será que estamos, como Estado e como sociedade, realmente nos preparando para os desafios de um clima que não para de mudar? Fica a reflexão. Por agora, cuidem-se e fiquem em segurança.